Olá, queridos! Aqui é Dilson Nóbrega, passando aqui para mais um tempo de reflexão. Você que tem nos acompanhado, não esqueça de compartilhar com outras pessoas, divulgar esse trabalho que temos desenvolvido na internet. Nós estamos no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube também, Dilson.Nóbrega. Queridos, hoje eu quero falar para vocês sobre um romance proibido. Quem gosta de romance, a literatura está regada com vários textos, desde a Grécia Antiga, a Rússia e o mundo egípcio. No mundo egípcio tem um romance de Tito e Berenice, um romance que narra aí o período da adolescência do Ramsés II. O que é interessante é que todo o tipo de relacionamento espalhafatoso, de certa maneira uma chama muito forte, incontrolável, mas que não obedece a alguns princípios, a quebra desses princípios nunca termina com alegria. É sempre a certeza de um fim trágico, a certeza de dor. Aquilo que começa doce termina muito amargo. Pensando nisso, eu tenho pensado, e nós temos uma série da sabedoria em Provérbios, você pode acompanhar aí no YouTube e encontrar Em Busca da Sabedoria para Bem Viver. E alguns versículos chamam muito a minha atenção quando a gente para e pensa como se propõe a nós, cristãos, como se propõe a nós esse mundo tentador dos prazeres. Olha, Provérbios capítulo 6, versículo 25 diz assim: não cobice no teu coração a formosura, nem te deixes prender por suas olhadelas. Veja o que é interessante. O autor aos Provérbios está dizendo que o jovem precisa tomar cuidado com o trocar de olhares que de certa maneira são apelativos, que acabam passando uma mensagem sutil na mente, no cérebro, de sedução, de atração física dos corpos e que não levem em consideração princípios fundamentais. Eu já vou falar desses princípios para você. O mesmo pensador, no livro de Provérbios, o Salomão, ele vai dizer o seguinte, capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais agradáveis do que azeite. Veja como é muito forte essa questão do desejo. Não é por pouca coisa que nós temos vários homens sendo derrubados no contexto do Antigo Testamento por conta desse descontrole do desejo, né? Nós estamos pensando em Salomão, nós estamos pensando em Sansão e o próprio Davi. Diante disso, o que nos leva a aprender? Qual o princípio balizador no meio de tudo isso? O princípio balizador, no meio de tudo que a gente está conversando aqui, é o seguinte: olhar, trocar olhadas e levar uma mensagem sutil no subconsciente, numa informação de prazer, de sedução, com uma mulher adúltera, com uma mulher comprometida e mesmo sendo um homem solteiro, são perigos que podem levar à morte. Não é pouco os casos que a televisão pública narra de casos de crimes que envolvem paixões descontroladas. Quando a gente vai para Tito e Berenice, lá no romance, eles eram apaixonados na sua juventude e eles ficaram distanciados. E depois de um tempo, já ambos casados, eles se reencontraram. E Berenice, ela era casada com uma figura muito importante na religião antiga egípcia. E aí, Tito também tinha uma posição muito importante dentro do governo. Ele era representante de uma figura de alto poder. No meio disso, você tem um relacionamento surgindo às escuras, no secreto, e o final de tudo isso é a tragédia. Quais os resultados? Quais os resultados de tudo aquilo que aos olhos parece bom, mas que o final é uma tragédia? Quais os resultados? Primeiro, Provérbios capítulo 7, versículo 19 diz assim: pois o meu marido não está em casa, partiu para uma viagem longa. Olha, isso parece ser uma grande oportunidade que
Salomão está dizendo, a mulher indecente, ela prepara todo o cenário, o homem indecente prepara todo o ambiente, prepara todo o cenário, facilita as coisas, mas você percebe então que a surpresa de tudo isso é que essas histórias terminam com morte. Diante disso, nós vamos olhar como que o homem é pescado, como que o homem é puxado, né, devagarinho até esse ambiente, portanto, de plena dominação. Provérbios capítulo 5, versículo 3 diz assim: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Né? É um romance que começa com todo carinho, com toda a sedução, mas que no final termina com brigas, desentendimentos, acusações e o desejo de um prejudicar o outro. Talvez isso seja apenas uma história do mundo egípcio, uma história da mitologia grega, uma história da narrativa judaica bíblica, mas essa é a história da vida real. Homens e mulheres sendo seduzidos por um desejo errado, por pessoas erradas, por um momento errado e num contexto errado também. Tem como essas coisas serem com a pessoa certa, na forma certa, num contexto certo, de maneira que tudo possa terminar de forma positiva e de forma certa. Se de alguma maneira você está num ambiente de sedução perigosa, isso é uma mensagem de socorro. Saia daí, você recebeu o alerta e eu espero ver você bem, com saúde e plena disposição. Que Deus te abençoe e continue nos seguindo, acompanhando o nosso conteúdo. Valeu.